Bom dia a todos. Agradeço muito mais uma vez vocês estarem aqui assistindo um treinamento nosso. Hoje o treinamento diretamente do Canadá, por isso até que eu perguntei para a Juanita onde ela estava. Juanita é representante das Bahamas aqui para o mercado brasileiro e ela vai trazer esse treinamento completo aqui para nós. E o Naldo dos Sandals, alguns de vocês já conhecem, a gente estava conversando agora, vai falar um pouco dessa rede que a gente está com uma parceria bem legal e vai falar um pouco dos hotéis Sandals na Bahamas. Mas a gente vai começar com a Juanita, tá? Já te passo a palavra e depois a gente já volta para o Naldo, tá? Muito obrigado a todos aí. Obrigada, Fabiana. Obrigada a todo mundo. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Juanita, sotaque estranho, porque eu sou colombiana, moro no Canadá, mas represento Bahamas, gente. Então aqui é tipo bolinhos de tudo um pouco que a gente vai conversar hoje, especificamente das Bahamas. Eu vou começar a compartilhar minha tela, mas antes disso, queria agradecer ao Naldo pela companhia hoje, que ele vai nos falar dos 2 hotéis dele, e o Fabiano também pela logística convocatória aqui. Muito, muito obrigada aí pela parceria, gente. Eu vou colocar aqui a tela. Vocês, por favor, me confirmam se vocês estão vendo minha tela, por favor. Tá tudo. Tá perfeito. Perfeito, gente. Vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho das Ilhas das Bahamas. Eu quero que todo mundo feche os olhos 2 segundinhos e se imaginem entrando naquele avião que está aí e viajando para as ilhas maravilhosas das Bahamas. Hoje vou falar um pouquinho mais específico de Nassau e Paradise Island, mas eu vou falar também dos diferentes caminhos para chegar nas diferentes ilhas que a gente tem nas Bahamas. Para começar, se a tecnologia ajuda, vamos lá? Vamos começar com o nosso mapa. Se vocês veem, as Ilhas das Bahamas, diferente de muitos destinos no Caribe, a gente tem um total de 16 ilhas que têm estrutura turística para nossos passageiros. Isso é bem importante, gente, porque muitas vezes as pessoas imaginam unicamente que as Bahamas é unicamente a parte de Nassau e Paradise Island, que é a parte mais conhecida realmente lá nas Bahamas. Porém, se vocês veem toda a extensão, a gente tem várias ilhas que podem ser aproveitadas por viajantes, podem ser visitadas também, diferentes canais, diferentes trajetos. Como eu falei para vocês, como hoje o foco vai ser na Nassau e Paradise Island, eu não vou falar muito das outras ilhas realmente, porque aí eu demoraria bastante, mas aqui vou dar uma pincelada rápido nestes pontos. Aeroportos internacionais. Espera que eu procuro meu bem. Aeroportos internacionais. A gente tem em Grand Bahama, Freeport, a gente tem em Nassau e a gente tem em Exumas. O que quer dizer isso? Muitas vezes, se nosso cliente está viajando, por exemplo, para Exumas, para um dos sandals que a gente tem em Exumas, então ele não necessariamente tem que viajar via Nassau. Ele pode viajar diretamente dos Estados Unidos, diferentes aeroportos têm conexão para Exumas. Então isso é bem importante no momento da reserva. Se o passageiro está viajando para Grand Bahama, também ele pode viajar diretamente dos Estados Unidos, não precisa passar por Nassau. As outras ilhas que vocês veem aqui, Eleuthera, Abaco, San Salvador, Long Island, são ilhas que elas unicamente recebem hidroavião, um avião muito pequenininho, e eles unicamente têm acesso via Nassau, normalmente via aérea. Nas Bahamas existe um ferry que ele leva de uma ilha para outra. Mas, gente, é um ferry muito devagar. É um ferry que pode levar até 8, 12 horas de viagem de Nassau para Abacos, por exemplo. Então, não é um caminho que eu recomendo realmente para quem esteja viajando nas Bahamas e quiser visitar outras ilhas. Eu sempre recomendo, principalmente, viajar de avião ou também existe alternativa de visitar com barco privativo, seja iate ou seja veleiro. Também existem várias companhias que fazem aluguel ou fazem diferentes percursos, mas aí já com dormida no barco e é outro tipo de estadia, outro tipo de experiência diferente. Mas se o passageiro unicamente quer dormir nas ilhas, vamos falar assim, outros lados sempre vai ter que ser via aérea. As ilhas mais famosas das Bahamas, que tem maior estrutura, vai ser Grand Bahama, Nassau e Exumas. O que quer dizer?
A maior parte da hotelaria, por exemplo, Exumas, é bem famoso para a parte de romance. Grand Bahama é super famoso para a parte de ecoturismo. Então, e Nassau vai ser um pouquinho mais turística, ela tem a maior parte dos navios, e a maior parte do que eu falei já da hotelaria, então ela vai ser um pouquinho mais movimentada. Então, essas 3 ilhas sempre vão ser as ilhas que vocês mais vão escutar falar quando as pessoas falam das Bahamas. Não quer dizer que nas outras não tem propriedades, claro que tem, mas são hotéis pequenos, são hotéis boutiques, são hotéis um pouquinho mais requintados, são um pouquinho mais refinados, e o caminho para chegar lá, como eu já falei, é via Nassau. Então, por exemplo, em Illustra e Harbor Island, a gente tem hotéis lindíssimos, maravilhosos, boutique na grande parte. Ou em Andros também a gente tem diferente hotelaria, mas vai ser hotelaria um pouco mais exclusiva, por ende, vai ser um pouco mais delicado o processo de reserva, tá bom? Então, essa informação geral das Ilhas das Bahamas, super importante vocês sempre considerar que são mais de 16 Anita, ilhas. só para aproveitar que você está com o mapa, explica um pouco também como chegar via Copa, via Panamá, que a gente sabe que vai abrir mais para frente só, mas já é importante, né? Exatamente. Espera aí que estava aqui. As conexões aéreas, gente, bem importante, que aí o Fabiano estava mencionando para a gente, via Brasil, para viajar do Brasil para as Ilhas das Bahamas, a gente tem diferentes conexões aéreas. A mais comum é via Estados Unidos, que normalmente acontece via Miami, ou Fort Lauderdale, ou Flórida, geral. Mas eles também têm conexões de diferentes cidades dos Estados Unidos. Então, eles têm conexões via Nova York, por exemplo, eles têm conexões via Atlanta, Chicago, etc. Então, sempre dá por isso. Eu sempre falo a mesma coisa, mas eu acho fantástico, por exemplo, um roteiro Nova York com Bahamas, gente, antes de voltar para casa. São 2 contrastes totalmente diferentes, são 2 viagens totalmente diferentes que podem ser combinadas também no itinerário. Via Panamá, nesse momento, é a alternativa mais rápida que a gente tem. Como vocês já sabem, via Panamá não é necessário visto americano. Eles têm aquela paradinha rápida lá no Hub das Américas, lá no Panamá. E eu vou até Bahamas é de 3 horas e pouco via Panamá. É uma alternativa muito interessante para quem esteja viajando para Bahamas. O que é importante agora vocês saberem? Gente, devido ao Covid, né? A gente tem agora novos requerimentos de entrada. É super importante vocês considerar isso no momento que vão vender. Agora, sabemos que via Estados Unidos não é possível viajar, porque a gente não tem entrada nesse momento aos Estados Unidos. E a partir do dia 21 de novembro, a Copa Airlines começa a viajar para Nassau. Então, mesmo agora a gente consiga viajar para Panamá, não vamos ter aquela conexão de Panamá para Nassau, unicamente a partir do dia 21 de novembro. Então, agora a gente vai começar toda a parte preparativa, né? Vamos começar a nos preparar para saber o que precisamos para entrar nas Bahamas enquanto as conexões aéreas estão disponíveis. Super importante, eles estão pedindo obrigatoriamente o teste negativo de Covid, mas não pode ser aquele teste de anticorpos, gente, tem que ser aquele que aparecia aí, o Covid-19 RT-PCR, que é aquele que eles fazem com cotonete, que é com raspado de nasofaringe. Super importante, por favor, esse teste tem que ser feito 10 dias antes da viagem. Se o passageiro fez o teste, sei lá, 11 dias antes da entrada das Bahamas, eles não vão aceitar esse teste, gente. Então, é super importante sempre ter na mão no calendário. Eu sei que fica um pouco difícil, tem alguns laboratórios privativos que eles estão fazendo aquela prova, tipo, em 2 dias, claramente tem que pagar, mas tem que ter à mão o calendário. Então, 10 dias antes da data de entrada nas Bahamas, tira o teste. Esses resultados têm que ser encaminhados através desse site que vocês veem aqui. Eu vou passar para vocês. Aliás, eu já passei para o Fabiano as informações, mas qualquer coisa eu vou deixar meu e-mail no final também para tirar suas dúvidas, e a gente vai tirar dúvidas também. Mas esse é o resultado do teste negativo, tem que ser enviado para as Bahamas aqui, nesse site.
eles vão preencher um formulário lá, vão enviar o teste e eles vão receber o visto eletrônico, deixando, né, autorizando, não visto, gente, tipo uma autorização de viagem, de entrada nas Bahamas. Então, teste fazer o teste, pegar o resultado, fazer o processo na internet e já com documentação viajar para Bahamas. Quando eles cheguem lá na migração, eles vão ter que apresentar essa documentação, tá bom? Ok. Juanita, aproveitando que você está falando disso, questão de febre amarela também é necessário ainda? Isso vou falar. Ah, vai falar, tá bom. Isso vou falar também. Não vão esquecer isso também, gente. Então, essa aqui é agora para o processo Covid, tá bom? Mas, além disso, a gente continua com os mesmos requerimentos de entrada tradicionais. A gente tem que apresentar o certificado internacional de febre amarela, tem que apresentar a passagem, ticket de saída das Bahamas e tem que apresentar claramente o passaporte válido pelo menos por 90 dias. Então, esses requerimentos não mudaram, unicamente adicionamos a parte do Covid para vocês terem presente. Bem importante manter o que normalmente nós fazemos, tá bom? Quando as pessoas chegam lá nas Bahamas agora, eles têm aquele teste de temperatura, eles passam por 400 processos de limpeza e finalmente eles já conseguem sair. Enquanto eles estejam no aeroporto e em áreas fechadas, eles vão ter que usar a máscara obrigatoriamente. Até agora, eu acho que não funcionava normal, né? Agora a gente usa máscara, já combina a máscara com a roupa. Então, essa é importante, tipo o bronzeador lá das Bahamas e junto com a máscara. Mas, mesmo assim, quando eles estejam na praia, na parte de fora, nas áreas comuns, eles não vão precisar de máscara, eles não vão precisar de quarentena, por isso eles estão pedindo o teste. Então, basicamente, são as medidas de cuidado que você teria como se estivesse na sua casa. Então, essas são as informações Covid que eu queria passar para vocês antes de continuar com toda a nossa apresentação das Bahamas. Se alguém tivesse alguma dúvida, pode jogar agora que o Fabiano aí pode fazer para mim. Por enquanto, eu continuo. Informações principais, a capital das Bahamas é Nassau. Nossa moeda é o dólar bahamense. Porém, eles aceitam dólar americano. Então, ninguém tem que se preocupar por trocar dólar americano por dólar bahamense antes de chegar na viagem, nada parecido. É 1 a 1, então a moeda bahamense e a moeda americana é válida igualmente. Normalmente, quando vocês pagam dinheiro, o troco é dado em moeda bahamense. Eu recomendo trocar sempre por moeda americana lá mesmo, na hora, porque depois você fica com um monte de moeda bahamense e não sabe o que fazer com isso. E hoje em dia, claramente, sempre é super importante avisar o banco que você está viajando às Bahamas, porque os pagamentos com cartão, vocês sabem que vão ser agora mais importantes do que nunca. Então, sempre é super importante que o banco saiba que nosso cliente está viajando. Temperatura, gente, no inverno pode cair um pouquinho, os 15, 16 graus, e no verão já passa dos 30, 32 graus também. Lembrando que a sazonalidade, né, vai ser exatamente a mesma que nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter o inverno no início do ano, né, dezembro, janeiro, fevereiro, principalmente, e vai ter o verão à metade do ano, junho, julho e agosto. É o contrário do que vocês têm lá no Brasil. Bom, quando eu falo aqui que não precisa de visto, a gente está falando que via Panamá não precisa visto americano e Bahamas não pede visto. Mas quem esteja viajando via Estados Unidos vai precisar do visto americano, claramente, para fazer a conexão. Muito importante isso também. Bom, outros caminhos para chegar às Bahamas. Eu já falei do caminho aéreo, que é o mais importante, via Estados Unidos, via Panamá, e a gente tem também via marítima. Diferente dos cruzeiros tradicionais, que unicamente tem tipo 8 horas nas Bahamas para você pular lá e continuar a viagem, a gente tem também, existe a alternativa do Bahamas Paradise Cruise Line, que é um cruzeiro de curta duração, e eles oferecem pacotes já de 1 noite no barco e 2 noites nas Bahamas. Os pacotes que eles oferecem são pacotes para Freeport, principalmente, e Nassau. Não são barcos de luxo, não são cruzeiros de luxo, são cruzeiros pequenos. Então, uma experiência, talvez, para quem não esteja procurando uma experiência de cruzeiro maior, ou talvez não tivesse interesse em ficar um mês viajando pelo Caribe,
é uma alternativa interessante para considerar, para visitar uma das duas ilhas também. Para quem estivesse na parte de Freeport, eles têm um ferry, que é esse que vocês veem, o Baleária. Ele viaja para Freeport e para Bimini. Quem quiser conhecer uma ilha linda, maravilhosa, tranquila, pequena e gosta de fazer mergulho, gente, Bimini é uma ilha perfeita para esse passageiro. Ele é desse tamanho, dá para você conhecer a ilha inteira de carrinho de golfe. Mas ele tem diferentes pontos. Ele tem 2 hotéis grandes e ele tem diferentes pontos para mergulhadores. Aliás, os hotéis já oferecem, ou as marinhas, porque são hotéis marinhas, oferecem já pacotes de mergulho junto com a hospedagem. Então, aquele pulinho de 3 dias, de tô em Miami, Fort Lauderdale, vamos dar um pulinho lá em Bimini, para Bahamas, é uma experiência diferente. Pouquíssimas pessoas realmente conhecem ou consideram esse itinerário dentro da viagem. Então, é uma alternativa muito bacana para vocês considerarem também, segundo o perfil do passageiro. Vale a pena aclarar que com ferry, ele não vai ter toda aquela burocracia do aeroporto, né? Então, também é uma vantagem. Como falei no início, eu vou falar principalmente de Nassau e Paradise Island. Essa foto aqui é só para vocês gravarem rapidamente. A parte de Nassau vai ser aqui a parte direita, é onde a gente vai ter a maior parte das atrações e dos hotéis. Então, a gente tem o Porto dos Cruzeiros, que fica mais ou menos aqui, o centro da cidade, que fica mais ou menos aqui, e toda a parte hoteleira, que fica nas praias que estão mais para lá, tá? Essas duas pontas são nosso canal de conexão com Paradise Island, que também é uma ilha bem conhecida, principalmente por esse menino que vocês veem aqui, pequenininho ele, pouco conhecido no mercado. Então, Paradise Island vai ser conhecido principalmente por esse resort, porém, eles têm outras propriedades também, diferentes tipos de propriedades que valeria a pena vocês considerarem. Hotéis e resorts. Gente, eu vou passar rapidinho por aqui, eu não vou aprofundar em uma propriedade especificamente, mas se alguém tivesse alguma dúvida específica, pode fazer, que aí, seja agora ou seja no final, a gente resolve. Baha Mar é a mais nova propriedade lá nas Bahamas. Ela é conformada por 3 hotéis importantes. O primeiro dele, o Grand Hyatt Baha Mar, que ele fica aqui, são essas 2 torres. SLS Baha Mar e o Rosewood Baha Mar. São propriedades de luxo, os 3 são propriedades que unicamente a tarifa inclui a dormida, literal, não inclui nada, mas é uma alternativa como a propriedade mais nova nas Bahamas, então uma propriedade que é pouco conhecida ou as pessoas até agora estão começando a conhecer para vender. Ele é a casa do maior cassino do Caribe, que é essa que está aqui. Então, também para quem gosta do jogo, é uma excelente alternativa. Eles têm restaurantes, eles têm bares lá dentro, ele tem um complexo de piscinas e estão construindo do ladinho um parque aquático. Então, essa é uma das propriedades. É o Baha Mar Nassau, olha só, o Meliá Nassau, desculpa. Esse aqui vai ser o único all-inclusive para famílias. Muito importante. Nassau tem vários hotéis all inclusive, mas para famílias, o Meliá vai ser a única alternativa. Então, super importante vocês lembrarem disso. E o Atlantis Paradise Island, que vocês já conhecem e eu já mostrei na foto anterior, é o clássico, é a propriedade que muitas pessoas já conhecem lá nas Bahamas. É uma propriedade também que é bem conhecida, tanto para quem está viajando de cruzeiro, porque ele tem o acesso ao day use, quanto para realmente quem está viajando nas Bahamas, uma propriedade que vem automaticamente quando as pessoas estão cotando o destino. É um resort, é um complexo realmente com 5 torres diferentes. Ele vai ter parque aquático também, restaurantes, lojas, cassino. É todo um complexo, um destino lá dentro das Bahamas também, super interessante para quem tem o perfil dessa propriedade. Falei que vai ser rápida nos hotéis, né, gente? Atividades e excursões, vamos lá. As Bahamas, vocês já viram, elas são muitas ilhas. Cada ilha tem seu próprio encanto, cada ilha vai ter sua própria história.
as Bahamas foram destino, colônia britânica. Então, muitas vezes, vocês vão ver que diferentes ilhas tiveram diferente nome ao longo da história ou vai ter diferente história relacionada claramente à parte da colônia britânica. Então, vamos ter igrejas muito antigas em algumas ilhas, a gente vai ter algumas casas e estruturas muito britânicas em outras ilhas, e Nassau, ela sempre foi a capital. Então, ela sempre vai ter aquela mistura, um pouco mais da parte britânica, mas também da parte local. Toda estrutura roça que vocês vejam lá é do governo. Tudo está dividido por colores, gente, super engraçado. Todas as escolas públicas são azuis. Toda a parte do governo é roça. Os hospitais, a parte clínica é amarela. Cada coisa tem uma cor, então você pode se localizar lá por cor, se você precisar. E tudo tem a ver com a parte histórica da rainha, né, da monarquia britânica. Então, a gente tem muita escultura da rainha Victoria, ou da rainha Elizabeth também. Aliás, Naldo, imagino que vai falar um pouquinho também da realeza, quando ele fala dos santos lá em Nassau. Então, ele teve muita relação realmente com a parte da coroa britânica e eles mantêm muito isso. Essas escadas que vocês veem ali, por exemplo, são um ponto turístico, mas muito engraçado, gente. São umas escadas famosas porque foram construídas por escravos. Eles romperam as pedras, mas você sobe e desce e não tem nada. Tem tipo um forte lá acima, um forte bem parecido isso aqui, mas são as escadas da Rainha Victoria. Então, você tem que ir nas escadas da Rainha Victoria para você poder falar que subiu as escadas da Rainha Victoria. São tipo 100 escadas, gente, não é muito. Vários fortes a gente tem lá, porque, como falei, colônia britânica, mas os Bahamas, se vocês assistiram os filmes, também foi caça muitas vezes dos piratas. Não caça, mas onde eles guardavam as moedinhas, os tesouros lá, ficavam em várias ilhas das Bahamas. Eles tinham muita terra para esconder aquelas moedinhas, então esses fortes que vocês vão ver nas Bahamas, eles são pequenos, mas as pessoas podem entrar e conhecer um pouco como era que a Armada Britânica defendia a partir de Nassau, a partir do governo, daqueles ataques piratas ou de ataques de outros países, né, interessados em colonizar, conquistar as terras das Bahamas. Importante, eu esqueci de falar no início, as Bahamas é uma ilha duty free, um conjunto de ilhas duty free, mas principalmente o mercado vai estar voltado para bebida alcoólica, para relógios, joias, essas coisas, e perfumaria. Quem estiver procurando roupa de grife, aí já a história é diferente, os preços não vão ser tão competitivos quanto os preços que normalmente encontramos nos Estados Unidos. Então, eu recomendo, se você quiser comprar coisas nas Bahamas, que seja principalmente desses 3 tipos de artigos: bebidas, perfumaria e joias, tá? Roupa, eu deixo melhor para os Estados Unidos. Não que não tem, eles têm, principalmente nos complexos. Nessa rua que vocês veem aqui, que é a rua principal, vocês vão encontrar mais artesanato, vão encontrar mais camisetas de lembrancinhas, esse tipo de coisas, mas nada de marcas internacionais reconhecidas. Um city tour nas Bahamas, gente, em Nassau principalmente, é tipo de 3 horas, 4 horas. Você pode fazer o city tour de bike, você pode fazer o city tour de moto, você pode fazer o city tour de carro ou andando. Mas vale a pena lembrar que se você viaja no verão ou finalzinho do ano, tipo primavera ou outono, a temperatura é bem forte. Então, considerar isso se você quer fazer de um jeito diferente para se sentir mais esportivo. As Ilhas das Bahamas é a casa, olha, é a casa claramente do snorkeling e do mergulho. Gente, nosso principal atrativo é aquela água verde, turquesa que vocês veem. É tudo transparente, vocês veem tudo lá o que está acontecendo embaixo da água. Os peixes, vocês conseguem ver realmente como eles nadam embaixo da água, então é fantástico. Lá temos diferentes atividades para todas as cidades. Entendemos, sabemos, tem pessoas que não gostam de entrar na água, então tem barcos que oferecem passeio de fundo de vidro. Temos snorkeling também, temos mergulho também para quem gostar.
todas as ilhas, todos os arquipélagos, todas as ilhotas vão ter seu próprio atrativo, seu próprio mistério, vão ter alguma qualidade diferenciada. A gente tem um recife de coral pertinho de Andros, o segundo maior recife de coral do mundo fica lá. Então, sempre vai ser uma área muito rica em espécies marinhas. Essa aqui é nossa Ocean Atlantis, que é uma escultura, a maior escultura embaixo da água, fica lá nas Bahamas. O que eu gosto dela é que você não precisa fazer mergulho para você conseguir chegar até ela. Você pode fazer ela, pode ver ela fazendo snorkeling, nadando acima da água, você consegue ver ela. E claramente quem está fazendo já mergulho profissional, ele já consegue descer muito mais lá embaixo. Ao redor dela, ela tem várias esculturas pequenas, tem diferentes atrativos lá, tem pertinho, tem um carro, tem um barco também, tem um avião um pouquinho mais para lá. Então lá a gente vai encontrar diferentes tipos de cenários, vamos falar assim, alguns originais naturais e outros claramente como aquela escultura, como aquele avião que vocês podem ver aqui, que foram deixados pelo homem, muitos usados em filmes. Eles usam no filme e deixam lá, e ele vira também parte do recife, do coral que a gente tem lá. Então, é um mundo maravilhoso, segundo o interesse de cada quem. Esses motos cocinhos amarelos, não sei como chamar ela. Eu chamo normalmente de moto aquática. Você tem aquele capacete gigante com oxigênio, bem mais fácil, e você vai dirigindo embaixo da água como se você estivesse dirigindo uma moto. É uma outra alternativa também que é oferecida lá nas Bahamas para quem talvez não quer fazer snorkeling, não tem certificado de mergulho, mas quer entrar em áreas um pouquinho mais profundas também de nosso ecossistema marítimo. Então, é uma das atividades que são oferecidas lá em Nassau. Passeios às outras ilhas. Temos várias opções de passeios às outras ilhas. Essas aqui que vocês veem, Sandy Toes e Blue Lagoon, são duas ilhas super pequenas que ficam pertinho de Nassau. Muitas vezes oferecem passeios de um dia para a pessoa sair de Nassau e ir até lá, ficar o dia inteiro e voltar no final do dia. São ilhas pequenas, privativas, já vem com pacote all inclusive, vamos falar assim, porque o pacote já inclui comidas, bebida não alcoólica e equipamento de snorkeling para as pessoas ficarem o dia inteiro lá. Blue Lagoon também, além disso, eles incluem nado com golfinho e encontro com leão marinho. Essas são atividades que normalmente as pessoas podem pagar adicional lá no Atlantis, que é uma propriedade que oferece isso também, mas que não estivesse lá ou não quiser ir até lá, tem essa outra alternativa também para esse tipo de atividades. Outras ilhas, além daquelas pequenininhas do lado, normalmente são visitadas de powerboat. Mesmo se vocês lembram o mapa das Bahamas, vocês viram ele, as ilhas parecem que ficam um pouquinho perto, mas eles não são tão perto assim. Então, por exemplo, de Nassau, que é aquela vermelha, para Exumas, que ficava aqui embaixo, de ferry, gente, para a capital, Georgetown, lá embaixo, podem ser até 12 horas de viagem. Porém, como vocês viram, ela tem várias ilhotas, e essas ilhotas, uma delas é a casa desses porquinhos. Como a gente visita esses porquinhos, Juanita? Fácil. O passeio é o Powerboat. É um passeio cansativo, porque é um passeio de 8 horas, um passeio do dia todo. A pessoa sai cedinho do hotel, eles vão pegar esse Powerboat e eles vão parar em várias ilhotas ao longo do dia. Eles vão fazer snorkeling em diferentes áreas, todas bem diferentes uma da outra, com algum tipo de animal diferente, porque cada ilhota é tipo a caça de um animal diferente. Então, a gente tem uma área que tem bastante raia, a gente tem uma ilha que tem bastante iguana. Iguana em português. Bom, não sei. Iguana, vamos falar. O lagarto, não sei. Gente, vou procurar essa palavra. E, finalmente, a gente chega lá na casa de nossos porquinhos nadadores. Gente, eles são fantásticos, são incríveis, sendo sincera, porque você nunca imagina um porco nadando. Nunca na vida você imagina um porco no mar.
Quando você chega lá e você vê aqueles animais na água, é muito louco, é tipo de filme mesmo. Eles não são pequenos, eles estão acostumados aos turistas, sim, mas eles sempre estão procurando comida, gente. Então, se você não tem comida para dar, você simplesmente faz assim. Você não sai correndo. Se você sair correndo, o porquinho vai atrás de você. Aí, se você faz assim, ele vai ver que você não tem comida, você não é uma pessoa interessante, então aí ele vai procurar outra pessoa, vai procurar alguém que tenha comida. Esse é um passeio bem divertido, esse é um passeio que vale muito a pena, é uma experiência diferente, uma experiência que realmente vale a pena fazer pelo menos uma vez na vida, e tirar foto deles na água é uma coisa bem divertida. Então, é um passeio que eu recomendo bastante. Para quem esteja ficando em Nassau, tem o Powerboat. Para quem esteja ficando em Exumas, tem diferentes passeios também para visitar esses porquinhos. Harbour Island é uma ilha que fica bem do lado de Nassau. Não sei se vocês lembram o mapa, mas vocês vão ver Nassau fica na metade, vermelhinho, e na parte superior aqui ela tem uma ilha azul, que é Harbour Island e Eleuthera. Harbour Island, principalmente, é conhecida pelas praias de areia cor-rosa. Então, é uma ilha fantástica para romance, para luas de mel. É uma ilha ou só para ficar você lá tranquilo, isolado, agora que está bombando, né, distanciamento social. É perfeita para distanciamento social, gente, porque tem muito poucas pessoas, é uma ilha com pouquíssima população. E vocês conseguem passeios de um dia saindo de Nassau para Harbour Island e de volta. Mas quem quiser ficar lá, eles também têm hotelaria, têm propriedades fantásticas para aproveitar Harbour Island. Então, é uma dica que a gente tem lá. Lua de mel e casamentos, cada ilha, como eu já falei, tem o seu próprio encanto. Cada ilha vai ter sua própria história. Vocês podem casar em Nassau e passar a lua de mel em Exumas, ou podem casar em Exumas e ter a lua de mel em São Salvador. Realmente, cada ilha é um destino diferente. Cada ilha vai oferecer uma experiência diferente. Claramente, entre mais afastada a ilha, vai ficar bem mais isolada a pessoa, vai ficar com uma ilha quase privativa, realmente, porque essa é a grande vantagem quando você tem 16 ilhas. Se você quer realmente estar longe da humanidade, você pode encontrar onde ficar longe da humanidade, mas se você quer ficar ser pertinho, onde está todo mundo, você também pode ter essa possibilidade. Então, lua de mel e casamentos, todos os hotéis têm diferentes pacotes e programas, aí já depende do perfil do passageiro, do que ele esteja procurando, e a gente consegue já realmente oferecer o melhor para o cliente. Golfe, todas as ilhas têm campo de golfe, como a gente fica tão pertinho da Flórida, e muitas vezes pelo clima, muitos americanos gostam bastante de ir lá a jogar golfe. A gente tem vários campos, eu não sei o número exato, mas muitos campos foram feitos por jogadores profissionais. A maior parte deles são de 18 buracos. Então, é uma excelente alternativa também para quem gosta, curte do esporte de golfe. Festival Junkanoo, não vão falar que é nosso carnaval, gente, porque meu chefe odeia a palavra carnaval quando eu falo do Junkanoo. Nosso festival Junkanoo é uma festa tradicional das Bahamas, é uma festa que acontece principalmente no final do ano. A tradicional, a original, vamos falar assim, acontece dia 25 de dezembro e 1º de janeiro, que eram as datas antigas que os escravos realmente faziam suas festas lá nas Bahamas. Hoje em dia, vocês veem Junkanoo em tudo quanto canto. Então, os hotéis normalmente tem pelo menos uma noite de Junkanoo por semana. Existe o festival Junkanoo Summer Festival, que são vários parades, vários parades, não sei a palavra em português, gente, desculpa. São vários parades que acontecem durante os meses de verão. Então, sempre vai ser para quem gosta da cultura, aprender um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho mais com eles. Eles são super receptivos, pode aproveitar. Comida, frutos de mar, tudo que seja marítimo vai ser nossa especialidade, mas o prato típico das Bahamas é esse aqui, que é a conch salad. É tipo um ceviche, gente. É quase a mesma coisa, só que o marisco principal é o conch, que é um
caracol marinho, vamos falar assim, bem típico, especial dessa área das Bahamas. Então, a preparação vai ser bem similar e ele é bem ardido, gente. Então, para quem não gosta da comida forte, recomendo provar o tropical, porque ele vai ser com frutas, manga, abacaxi, um pouco mais suave. Frutos de mar, como vocês veem, em geral, peixes, bolinhos. Esses bolinhos são feitos com conche também, são muito gostosos. E muita comida americana, porque eles importam toda a comida dos Estados Unidos, então a gente tem bastante influência da comida americana também. Existem tours gastronômicos em Nassau, eles param em vários restaurantes diferentes, apresentando diferentes pratos típicos da região, então também é uma alternativa para conhecer um pouco mais da gastronomia. E é isso, gente. Eu deixo aí meu e-mail para vocês. Eu também pode entrar em contato comigo via Instagram, que é um pouco mais rápido muitas vezes. Qualquer dúvida, material que vocês perguntem, precisem, informações gerais do destino, pode entrar em contato comigo. Já para cotações, tudo entra em contato com o Fabiano, que ele é o especialista nisso. Tá bom? Anita, muito obrigado aí pelo treinamento. Eu vou fazer duas perguntas rápidas aqui, tá? Uhum. A primeira, na verdade, não é nenhuma pergunta, Cláudia. Sim, a partir de novembro, só que o Panamá vai voltar a voar para as Bahamas, tá? Então, você tá certa, eu só tô ajustando confirmando aqui. Aí teve uma aqui sobre o turismo dos porquinhos. Ela viu num documentário que eles, na verdade, eles esperam a comida das lanchas. E se o governo das Bahamas está vendo se existe maltratos, como que é feito isso? Então, os porquinhos, eles viraram ponto turístico, eles viraram famosos lá nas Bahamas, gente. Então, o que acontece? Inicialmente, ela era a ilha onde ficavam os porquinhos, mascote de uma outra ilhota. Quando eles começaram a ficar famosos, que as pessoas começaram a visitar eles começaram a ter certos cuidados, não só pelos porcos, mas também pelos visitantes. Eles têm veterinária toda semana, eles são alimentados também não necessariamente pelos turistas, mas eles têm controle lá, eles têm controle de população de porquinhos também. Eles são cuidados, são tratados como reis lá. Então, a gente já teve bastante pergunta relacionada ao cuidado deles, porque pode ser considerado maltrato animal, mas realmente os porquinhos têm toda uma gama de privilégios que protegem eles do maltrato no geral. Ok. E, Ronita, uma um pouquinho mais técnica falou que é o seguinte: nós fazemos os testes de Covid 10 dias antes, tá? Uhum. Por um acaso, o passageiro chega no destino, ou porque tem voo, tem tudo, e tem algum sintoma, como que é lidado com isso? Ele fica em quarentena com custo próprio? Ele é mandado de volta para o Brasil? Como é que... Ele fica na observação. Quem tiver sintoma de Covid, ele fica na observação. Eles têm umas áreas específicas, não sei se são nas clínicas, mas eu sei que eles habilitaram uma área específica para quem fique em observação, mas não sei se o passageiro tem que pagar adicional por isso. Posso perguntar, posso dar uma pesquisada e responder certinho essa parte, mas ele sim tem uma área especial para quem fica na observação. Perfeito. E aí ela perguntou, isso aqui eu acho que é mais técnico, que além da Sisticar, se existe outro seguro cobrindo o Covid. Eu teria que pesquisar em todos, eu realmente não vou saber mesmo, tá? Naldo, eu vou te passar então agora a palavra. Você pode ligar o seu microfone, por favor? Gente, perdão. Agora que eu vou falar, começou a sinfonia das furadeiras aqui em cima, no apartamento de cima. Espero que não esteja atrapalhando. Dá para ouvir? Dá para ouvir bem, dá para ouvir bem. Perfeito. Porque, né, eu nunca vi uma coisa dessa na pandemia. As pessoas, todo mundo resolveu fazer reforma ao mesmo tempo. Tem 3 apartamentos fazendo ao mesmo tempo. Ok, então, vou compartilhar aqui minha tela. Vocês estão conseguindo ver? Perfeito, pode seguir. Perfeito. Vou fazer como algumas pessoas já conhecem, que não conhecem, obviamente, a gente pode falar em detalhes sobre o produto posteriormente. Sou Naldo Góes, represento a marca Sandals and Beaches no Brasil. E nas Bahamas nós temos 2 propriedades, então vou fazer um mega resumo do que é a marca e rapidamente também falar sobre os nossos produtos nas Bahamas. Então,
Antes eu gosto também de falar que são duas marcas, né? Então Sandals é exclusivo para adultos e perfeito para casais. Nas Bahamas a gente tem duas propriedades Sandals. E a gente tem a marca Beaches, que é o produto familiar, que tem um em Turks and Caicos e duas na Jamaica, que é onde tudo começou. Então, Bahamas é um excelente produto, é um destino que o brasileiro vai cada vez mais, é um dos resorts que mais se vai brasileiro né, dos 18 que nós temos, e nosso lema é tudo incluído todo o tempo, tudo incluído todo o tempo, tudo incluído, desculpa. A gente somos os resorts 5 estrelas com luxo completamente incluído, então vocês vão ver que tem os preços super acessíveis, mas você consegue o resort a $10 mil a diário, o casal também. Então você tem um pouco para todos os públicos, e superar expectativas é o nosso diferencial. Então aqui é um videozinho rapidinho de o que é o nosso Super All Inclusive. They say five-star resorts and all-included resorts can't go together. We beg to differ. Sandals, the world's only five-star luxury included resorts. Historically, all-inclusives were grouped together and perceived as budget vacations, but we separated ourselves from all others and created the luxury included vacation. We kept improving the product, adding new innovations, new luxuries, and raising the bar even higher by giving guests more quality inclusions than any other resorts on the planet. It wasn't long before Sandals emerged as the world's only five-star luxury included resorts, exceeding expectations. It's how we earn our stars every day. Então vocês vão perceber de que nós possuímos muitas inclusões, por isso se chama um Super All Inclusive. Nós somos um produto exclusivo para adultos e perfeito para casais, a gente faz com amor para amor. Então por isso é um produto muito bom para lua de mel, para renovação de votos, mas nada exclui, ok, se for um grupo social, se for uma família, um grupo de amigos, mas sempre na base de 2 pessoas a reserva. São hotéis extremamente reformados, sempre trazendo inovações como os banheiros todos do estilo spa, o que faz um grande diferencial da marca. A gente tem níveis de serviço dentro do quarto e na reserva, então a gente tem, por exemplo, o Club Sandals, os quartos que são club, eles têm um concierge específico, tanto do check-in como assessoria e tudo mais, o que é bem legal. E claro, a gente pode deixar de falar das categorias mordomo, que é uma excelente opção para um lua de mel. Todos os nossos mordomos fazem um treinamento com o Guild of Professional English Butlers. Então, o nível de atendimento e serviço perfeito para os seus clientes. A gente tem a possibilidade nos quartos Elite, tanto club como mordomo, de transfers privativos de luxo automaticamente, sem custo adicional, já incluídos, por exemplo, no Sandals Royal Bahamian em Nassau. Todos os quartos mordomos têm transfer de Rolls Royce. Então imagine o seu cliente chegar automaticamente com um carro Rolls Royce, tanto in como out. Então, é um custo adicional, é um abono para o seu cliente sem custo adicional. A gente tem muitas diferenças. Água, né? Quando você fala água do mar e tanto a água das piscinas é um grande diferencial. Você está indo no Caribe para se refrescar. A gente tem uma das maiores piscinas do Caribe, fica exatamente no Sandals Royal Bahamian em Nassau. Todos os esportes aquáticos estão incluídos, inclusive alguns motorizados. A gente tem veleiro, stand-up paddle, o mergulho. Então, a gente inclui o mergulho de cilindro. Imagine você mergulhar nessa água turquesa fantástica que é das Bahamas. Então, o seu cliente, ilimitadamente, tem todos esses esportes. Chega a ter 28 esportes terrestres e aquáticos incluídos. O mergulho, como comentado, então, se o seu cliente tem a carteira internacional, ele pode no segundo dia já começar a mergulhar, que tem 24 horas entre um voo e um primeiro mergulho possível. E caso ele não tenha, ele pode tirar a certificação diretamente na nossa propriedade, em qualquer um deles, pois nós somos certificado PAD. Então, é uma ótima opção. Aquático e terrestre. Todos os nossos postos terrestres têm instrutores também, caso seja necessário. Então, atividades é o que não falta para fazer em qualquer um dos nossos resorts. Para os amantes do golfe, Bahamas é um dos melhores destinos para se jogar golfe do Caribe, e a gente tem um campo de golfe no Sandals Emerald Bay, na ilha de Great Exuma, e já está incluído também para todos os nossos clientes.
Nós temos uma empresa irmã, então, seja o passeio dos porquinhos, seja fazer um passeio de iate, seja fazer um trekking, um passeio de carro para conhecer a ilha, qualquer coisa, nós estamos à disposição também. Nós temos um quiosque do Island Roots em todos os nossos resorts e, claro, fazendo a reserva com antecedência, você garante a melhor experiência para o seu cliente. Você fala de um produto para casal, a gente não pode deixar de falar dos spas. Então, a gente chega a ter 2 spas em um único resort. Um deles, o Sandals Royal Bahamian, tem um spa no hotel e tem um spa na ilha privativa, que fica 5 minutinhos de barco em frente ao resort. Então, o spa, eu brinco que a única coisa que você paga no Sandals é o que te toca, ou seja, os tratamentos no spa, porque todo o restante já está incluído. Nós somos conhecidos como um produto perfeito para destination weddings, ou seja, para fazer casamentos de destino. A gente não vende pacotes, a gente vende inspirações, nenhum casamento é igual ao outro, é 100% customizável. E Bahamas é um excelente destino, porque a gente tem muita área, né, já pronto para o distanciamento social desde sempre, e a gente tem opções de fazer nos jardins europeus, no campo de golfe e, claro, nas longas extensões de praias que a gente possui. A gente tem vários programas de customização, inclusive quem quer fazer o test drive até 3 noites é possível, e muitos outros benefícios que estão todos nos nossos sites. Qualquer dúvida pode falar comigo também. Aí começou o barulho. Para mim, o principal, quando você fala de All Inclusive, você tem uma boa alimentação. A gente tem um sistema 5-Star Global Dining, então você faz uma viagem ao mundo em única viagem, em única estadia. Então, a gente tem a alimentação da fazenda para a mesa, então, a alimentação 90% orgânica. A gente já acomoda automaticamente todos os cardápios, alimentação vegana, vegetariana. A gente tem um concierge culinário ao qual consegue acomodar se é kosher, se o casal tem algum tipo de alergia, algum tipo de necessidade. Então, tudo isso já está incluído. E só a gente chega a ter 16 restaurantes em um único resort. E no Sandals Royal Bahamian a gente tem 11 no outro, a gente tem 9, então é bastante opção. Todas as bebidas, do mesmo jeito que a comida está incluída, as bebidas premium ilimitadas também, tanto nos restaurantes, bares, como nos quartos. Então você tem premium liquor, são mais de 80 rótulos à disposição de todos os nossos clientes, sem nenhum custo adicional. É um produto casal, então se pensa que é um produto super descansar, no máximo fazer aquela atividade de dia. Não, nós somos um produto happy hour também. Então não é a diversão o tempo inteiro, a gente tem uma baladinha, a gente tem festas, que obviamente agora vão ser um pouco mais comodidas, né, em quantidade de pessoas e tudo mais, mas a gente tem entretenimento diurno e noturno em todos os resorts. Nós temos 15 Sandals e 3 beaches, mas hoje a gente vai falar rapidamente só sobre os Sandals das Bahamas, que nós temos na ilha de Nassau, como a Anitta já falou muito bem sobre ele, e nós temos também na ilha de Great Exuma. A região de Great Exuma são mais de 300 ilhas e ilhotas, e a gente está na única que tem o único all inclusive de toda essa região. Então, bem legal. Sandals Royal Bahamian, ele é bem pequeno comparado à maioria dos resorts all inclusive do destino. A gente tem apenas 400 quartos, mais de 800 funcionários, no atendimento ao serviço. É super primordial para a gente. É um hotel super classudo, então ele, como é um destino britânico, era uma colonização britânica, os prédios, a forma do atendimento, eles têm o chá da tarde, mesmo que seja um costume realmente tão forte assim, mas o chá da tarde e tudo mais. Ele tem um dos melhores spas também e o maior spa do Caribe, o que é bem legal. A ilha privativa, como comentei, que tem na frente, tem infraestrutura de praia, tem restaurante, tem bar e tem o spa, ou seja, e você pode fazer esportes aquáticos a partir daqui. Então você tem 2 praias nessa propriedade. Nossa academia, com tanta alimentação e tanta bebida, a gente tem nossas academias Red Lane Spa, Life Fitness, que funcionam 24 horas por dia, com vistas incríveis desse mar. Então imagine, você dá até um ânimo, né, para você fazer o exercício. Os 2 resorts foram reformados recentemente, nos últimos 5 anos, e os quartos estão extremamente remodelados. A maioria tem essas banheiras de tranquilidade na varanda ou dentro do quarto, ou às vezes dentro e fora. Então, o serviço de mordomo é uma opção incrível, principalmente para uma lua de mel. A gente tem experiências como restaurantes sobre as águas. Então, você tem o Gordon's, que tem um restaurante sobre as águas, é uma experiência bem, bem legal.
E na outra ilha, na ilha de Great Exuma, que inclusive você tem voos diretos de lá dos Estados Unidos, então você não precisa fazer conexão em Nassau, você pode fazer Miami, por exemplo, diretamente para o Sandals Emerald Bay. E esse é um resort com todos os quartos, são categoria club ou mordomo. Então, ou seja, todos esses quartos possuem transfers privativos automaticamente. E a maior vantagem dele é a grande extensão de praia, está totalmente isolado de todos. E está, né, nessa região perfeita para fazer o mergulho, como a gente já tem o mergulho incluído, o seu cliente já não precisa se preocupar. E ele tem grandes piscinas, a gente tem um sistema de casamento aqui é super desenvolvido pela quantidade de área que se pode fazer, e a gente tem essas categorias para grupos, então é bem legal, você tem 2 apartamentos, chega a ter 3 apartamentos frente mar, que você consegue ali ter uma piscina privativa para o grupo, é bem legal. Você consegue um custo-benefício, né, por estar alugando, por estar reservando 3, 2 quartos ao mesmo tempo, é bem interessante. E a gente tem uma alimentação também diferenciada, a gente tem de francês a comida jamaicana na propriedade, se você quer um café, a gente tem um café de Paris e tudo mais, então é bem interessante. Como já comentado, quem quer jogar, quem tem interesse, quem joga golfe já está incluído, e a gente tem um campo de golfe dentro da propriedade, um campo de golfe desenhado por Greg Norman, profissional. Então, tem um valor agregado muito bom, todas essas atividades, e nossas tarifas estão disponíveis até dezembro de 2023, então o seu cliente consegue planejar com bastante antecedência. A gente chega a ter 5, 6 promoções aplicadas, como as que são semanais de 7% adicional em cima de qualquer outra promoção. Nós estamos 100% adaptados ao que é os novos protocolos de limpeza e segurança. Todos esses detalhes estão no nosso site, mas a gente vai enviar também para vocês por e-mail, não se preocupem. Qualquer coisa, esses são os meus contatos. Meu WhatsApp, pode mandar e-mail, Skype, pode perguntar para o Fabiano, para a Juanita, quem também gostaria. E quem tem alguma dúvida, basicamente é isso sobre as propriedades, para não tomar muito tempo de vocês. Fabiano? Bom dia, estou só voltando meu som aqui, desculpa, não, porque você foi express hoje, hein, meu? Tá então. Told ya. Pessoal, quem que precisar de mais informações sobre o Sandals, a gente tem a apresentação lá no nosso canal do YouTube, que ele já falou com mais detalhes e com mais tranquilidade também sobre isso. Eu vou pedir um favor só para vocês, gente, quem teve ontem, principalmente quem teve ontem naquela enquete Volte a Sonhar, que a gente lançou algumas promoções, se vocês puderem responder isso aqui, eu agradeço, tá? Por favor, que para nós é importante isso. Então, gente, se tiverem qualquer dúvida, já sabem. Tá bom, eu estou dando uma olhada aqui, não encontrei, tá? Dúvidas do pessoal. E aí, Naldo, você qualquer coisa que tiver também do Sandals, eu sei que a gente está trabalhando arduamente para trazer uma coisa mais fixa aí, mas eles focam muito no mercado americano, né? Então é diferente a forma de trabalho do nosso. É totalmente diferente. O Marcelo Berlar perguntou aqui sobre tarifário. Nossas tarifas estão disponíveis no site automaticamente. O nosso preço para o cliente final é o mesmo que a agência venderia, é o mesmo que o Fabiano vai passar para vocês. A diferença básica é que, obviamente, o Fabiano vai poder passar o valor diretamente em real, parcelar e tudo mais, dentro da operadora, mas os preços são únicos, as promoções são válidas para absolutamente todas as pessoas. Se tem $1 de diferença no site, vai ter $1 de diferença com o Fabiano também, então isso não tem problema, tá bom? Então você pode olhar no nosso site, já passar o valor em dólares para o seu cliente e ele vai saber simplesmente só o valor em real depois da cotação que vocês fizerem. Marcelo, o valor no sandals.com é praticamente o mesmo valor que a gente tem. Dá uma diferença ali de 2, 3% às vezes no parcelamento, mas quando faz à vista a gente consegue sair até um pouco mais barato que o próprio site do sandals.com. Então é bem interessante pro passageiro, tá? Então, isso aí vai bem e o preço lá muda muito, é igual a empresa aérea, cada dia está um preço. É completamente aéreo. É isso então, que a gente falou, que é focado no mercado americano. Tá, obrigado, gente, por vocês terem respondido aí as perguntas para mim. Então, é bem diferente, tá?
agradeço a todos. Terminamos aqui, então, o seminário Não Tem Outras. Juanita, muito obrigado pela apresentação. Naldo, obrigado mais uma vez aí por estar conosco. Obrigado. E só para você saber, Juanita, enquanto você falava, já veio um WhatsApp aqui de uma cotação de Bahamas, então... Ai, que felicidade, que bom, que boa notícia. Já vou encaminhar aí para o departamento. Obrigado, gente, muito obrigada a todos vocês pela companhia, por nos escutar. Naldo, Fabiano, muito obrigada pela parceria, como sempre. Agradeço. Qualquer coisa, a gente está aqui à disposição.